tal forma que quando veio a escassez, que todo mundo teve fome, o único lugar que tinha alimentos era no Egito. E neste interim, a família de Jacó, os 11 irmãos de Jacó, vão até o Egito. E José sustenta todos eles. Eu não sei qual era o plano deles, se era passar um tempo. O certo é que eles ficaram gerações após gerações. Esse José tinha muita amizade com o rei Faraó, mas aí morreu o Faraó, morreu José, morreu todo mundo, foi se passando as gerações. Daqui a pouco o povo de Deus passou a ser uma ameaça ao Egito, porque ele crescia muito. O israelita crescia muito, prosperava muito. E aí estavam muito numerosos. E aí o Egito se sentiu ameaçado pelo israelita. Deu uns comandos lá para matar algumas crianças. Nesse inteirinho apareceu Moisés. Você conhece a história. Até que quando Moisés não morre, né? Quando ele cresce, ele vai ser o grande libertador, usado por Deus para falar com Faraó. Moisés e Arão, que eram 2 irmãos. Quando ele chega para conversar com Faraó, por 9 vezes, Faraó não aceita, diz não para Moisés, para Arão, diz não para Deus, e vem 9 pragas. E a 10ª praga era a praga da morte de todos os primogênitos, e pasme você, a morte de todos os primogênitos de pessoas, seres humanos, e também de animais, a não ser aquela família ou aquela casa que tivesse nos umbrais de suas casas o sangue do cordeiro. E ele chamou isso de Páscoa, e foi a primeira Páscoa. Então, o que foi a primeira Páscoa? Deus deu um comando para Moisés e Arão, que toda a família deveria, tinha todo um rito, separar um cordeiro de 1 ano de idade, macho, sem defeito. Isso já apontava para Cristo. E ali, ao 10º dia do mês de Abib, que ele mudou até o calendário, o mês de abril, ou Abib, passou a ser o primeiro mês do ano. E aí ele disse, no 10º dia você separa o cordeiro, e no 14º dia você vai sacrificar o cordeiro. Vai colocar o sangue do cordeiro numa bacia, e você vai pegar o sangue da bacia com uma planta chamada isopo. Ela tinha propriedades tipo esponja. Molhava a esponja no sangue e passava nos umbrais das casas. De tal sorte que à meia-noite Deus ia mandar o anjo da morte passar por todas as casas. As casas que tivessem o sangue estavam protegidas. Ou seja, o anjo da morte ia passar sobre aquela casa. Ele ia pular aquela casa ou passar por cima. É isso que se chama Páscoa. Do hebraico, Pessa. Mas significa passar por cima ou pular aquela casa. Mas qual? Aquela que estava marcada com o sangue do cordeiro. E o cordeiro deveria ser assado inteiro, não poderia quebrar osso nenhum, deveria ser assado inteiro. E à tardinha, tipo 18 horas, todos iam comer do cordeiro. Cada família, se a família fosse pequena, podia pegar 2 casas e comer só um cordeiro, de tal forma que quem estivesse dentro da casa não podia mais sair. Ninguém podia sair na rua, porque o anjo da morte estava passando naquele momento. E aí, o que aconteceu? E como é que era a Páscoa? Era o cordeiro assado inteiro, com ervas amargas. As ervas amargas era para simbolizar, representar,
para ter lembrança do tempo da escravidão, do sofrimento que eles passaram no Egito. Isso também deveria ser um memorial pelo resto da vida para os judeus. Todos os anos, no mês de Abib ou Abril, eles deveriam comemorar a Páscoa do Senhor, que era comer o cordeiro assado com ervas amargas, pães asmos. O que é pães asmos? É pão sem fermento, porque o fermento representa o pecado. Então, o pão sem fermento simbolizava que era um pão sem pecado. As pessoas estavam sem pecado, não estavam fermentados. E aí, com ervas amargas, pão asmo, vinho e o cordeiro assado. Isso era a Páscoa do Senhor. Eles deveriam comer apressadamente, comendo o cordeiro e já com o cajado na mão, pronto para partir, porque naquele dia o bom Deus ia libertar o povo de Deus da escravidão, que já durara 430 anos de escravidão. E naquele dia ia ter a libertação. Então você já começa a pensar: poxa, pastor, mas eu não sou judeu. Eu nunca nem morei no Egito. Comer cordeiro até que seria bom. Ervas amargas mais ou menos. Pão asmo e o vinho razoável. Mas o que tem a ver com isso? O que simboliza para você a sua Páscoa é o dia que você teve um encontro com Cristo. Quem já teve um encontro com Cristo aqui, diga amém. Diga aleluia. Naquele dia que você teve um encontro com Cristo, é o dia que você nasceu de novo. Você lembra que eu falei que o calendário mudou? Deus disse para os judeus: vai começar o ano novo. Como hoje nós cantamos, tudo ficou para trás. É ano novo, é tempo novo. Agora é daqui para frente. O dia que você nasce de novo é o ano 1 da sua vida, da sua história. Então você não sai do Egito, mas você sai do mundo. Você abandona o pecado. Você é livre do poder, do domínio das trevas, de Satanás. E você é livre para adorar e amar a Deus. É isso que significa. Neste sentido, se você entende isso, você pode comemorar a Páscoa. Mas se você não entende, não, que a Páscoa é para judeu. Mas a Páscoa para você, o dia da sua Páscoa, não é abril, mas é o dia da sua conversão. Então, por exemplo, se você ainda não teve encontro com Jesus, se você ainda não recebeu como único e suficiente Salvador, talvez o dia da sua Páscoa seja hoje, diga amém. Quem sabe você não vai nascer hoje? Quem sabe hoje não vai ser 14 de abril na sua vida? O dia que você vai sair do Egito, do mundo, do pecado, da escravidão, do aprisionamento de Satanás. E vai ser livre para partir em direção a uma terra que mana leite e mel, porque esta é a promessa para todo crente. Se você é crente que ainda não está experimentando uma terra que mana leite e mel, se você ainda está no deserto, é porque você ainda precisa rever algumas coisas na sua vida. Diga amém. Porque você foi chamado, você foi separado, você foi escolhido por Deus para sair do Egito e viver no reino do seu amor. A Bíblia diz em Colossenses 1, 13 e 14, Ele que em Cristo nos resgatou do império das trevas, lá do Egito, do mundo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você foi chamado para viver na luz. Você foi chamado para viver em Canaã. Você foi chamado para viver e comer o melhor dessa terra. A Bíblia diz para você, em Isaías 1,19, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Basta você querer, basta você decidir. E você que não tem Jesus, é hoje a sua Páscoa. É para você que eu estou ministrando. Você precisa ter um encontro. Você precisa se render para Jesus Cristo hoje. E aí você conhece a história. Ainda tem mais.
Deus deu um comando para Moisés e para Arão. Diga para as mulheres, pedir das suas patroas, que eu vou colocar favor. Você está entendendo? Quando você nasce de novo, Deus coloca favor e graça diante de ti. Diga, eu recebo. Eu vou colocar graça e favor diante de vocês, para vocês pedirem da patroa. E não é pouca coisa não. Eu quero que vocês peçam ouro, prata, pedras preciosas, veste e tudo que é bom e tudo que é do melhor. E elas vão te dar. Você vai ser abençoado. Aplauda o Senhor mais forte, mesmo se você recebe. Quando você nasce de novo, se você não nasceu, se você nascer de novo hoje, tudo se vai se fazer novo na tua vida. Tu vai ser abençoado por todas as pessoas, porque é a ordem de Deus. Deus disse, eu vou fazer com que você tenha graça e favor. Pode pedir. E eu vou dizer uma coisa. Elas receberam tanto ouro, presta atenção, só que o homem muitas vezes desfaz, transforma em maldição o que é muita bênção. Ouro para você até hoje seria muita bênção, sim ou não? Sabe o que eles fizeram com um monte de ouro que receberam? Um bezerro de ouro para adorar o diabo. Diga misericórdia. Tinha tanto ouro que fizeram um bezerro. O ouro foi muito, mas para quê? A motivação estava errada. Mas você, com a motivação certa, quando Deus te der graça e favor, e você acumular muitos bens, muitas riquezas, muitas propriedades, você vai agir de forma certa. Diga amém. Amém. Cuidado com o que Deus te dá, irmão. Não seja egoísta. Pegar o ouro para fazer um demônio, para adorar o diabo, é muita maldição. Ok, e aí o povo saiu, você conhece a história, e elas receberam muitas bênçãos. Isso era restituição pelos 430 anos de escravidão que ficaram na mão do Egito. Era o despojo, era o FGTS, era a rescisão de 430 anos de muita escravidão. Falava mais forte mesmo, escravidão. E aí eles foram muito abençoados e saíram do Egito em direção a Canaã. Mas agora, então, já disse o que significa Páscoa, que é do hebraico Pessa, que significa passar por cima ou pular aquela casa, que está marcada, que está ungida com o sangue do Cordeiro. Mas agora, eu vou mostrar que Jesus mesmo comemorou a Páscoa. A Páscoa era a festa mais importante. Tinha 3 festas, muitas festas. 3, porém, eram mais importantes e era obrigatória a ida até Jerusalém. Tinha que comemorar essas 3 festas em Jerusalém. Então o judeu saía você sabe que são 12 tribos, né? Saía da tribo que ele morava e ia até Jerusalém para comemorar. A principal é a Páscoa, mas outra também era Pentecoste e outra também era Tabernáculo. Mas estamos falando da Páscoa. E Jesus Cristo, eu estou em Lucas agora, Lucas 22, e vamos ler um pouquinho a partir do 7, mas deixando um ponto em Lucas, capítulo 22, versículo 7. E aí, o próprio Jesus está em vida, você conhece a história, e ele disse, conversando com Jesus, era judeu. Então, o judeu, a Páscoa era uma festa obrigatória para o judeu. Devia comemorar onde? Em Jerusalém. Então, Jesus vai para Jerusalém com os seus 12, com os seus discípulos, e eles começam a conversar. Aonde que eu vou comemorar a Páscoa? Aí Jesus disse assim, olha,
vocês vão, saindo daqui, você vai encontrar um homem, eu estou em Lucas 22:1. Você vai encontrar um homem com um cântaro. Cântaro quem é da antiga é um pote. Você conhece um pote? Que antigamente colocava água. Tem até uma lenda que parece que ficava um sapinho dentro do pote para ficar mais geladinha a água. Não sei, tá? E aí, que eu sou do Ceará, tinha pote na minha casa, tá? Pote. O cearense usa muito pote. E a água fica bem friinha. Ok. Aí às vezes você vai ver um homem com um cântaro, que é uma espécie de pote. Você segue esse homem, aonde ele entrar, você chega com o dono da casa e diz: o meu senhor, o meu mestre, está perguntando aonde que eu vou, onde que ele vai comemorar a Páscoa. E ele vai te mostrar um cenáculo. Cenáculo era uma casa, as pessoas ricas tinham cenáculos. Era uma casa de os ricos, no tempo de Jerusalém bíblico. Era casa de 2 andares. No primeiro andar ele fazia todas as coisas que nós fazemos. No segundo andar era uma espécie de área, um vão livre, onde se colocava, armazenava os grãos, né? Trigo, cevada, espigas, essas coisas. E aí, essa casa que eles conversam com esse dono lá, é Maria, mãe de João Marcos. Marcos, o evangelista. E aí, a casa já está toda mobiliada, já está tudo preparado. Eles preparam o cordeiro do jeito que já foi ensinado aqui, de 1 ano, assado por inteiro, não pode quebrar os ossos, com ervas amargas, pães asmos, vinho. E eles começaram a comer normalmente, no meio, presta atenção, no meio da comilança. Jesus para, a mesa está mais ou menos aqui organizada, mas a mesa naquele tempo, a mesa que Jesus comia com os discípulos, era em formato de U. Diga U. Você sabe o que é um U? Pois é, era em formato de U. E ficava gente dentro do U e fora do U. Tá? E ali ele estava neste formato, estava comendo. Jesus para, se levanta, pega o pão e o vinho, parte o pão e inaugura a ceia. Ele diz, que você conhece, né? Este é o meu corpo, que é dado por vós. Comei todos vós e façam isso, né? Eu estou falando com as minhas palavras, estou parafraseando. Façam isso em gerações após gerações, em memória de mim, Jesus. Depois, ele pegou o vinho, cálice do vinho, e ele disse: este vinho representa o sangue de uma nova e eterna aliança, que é dada a vós. E ele comeu e bebeu do pão e do vinho. Por isso hoje, o crente, se quiser lembrar da Páscoa, amém, se entender que a Páscoa é o dia da sua conversão, mas crente não precisa comemorar Páscoa, porque Jesus mesmo instituiu uma nova e viva e eterna aliança, que é o pão e o vinho, que é conhecido como a ceia do Senhor. Agora, pasme você, ainda tem uma terceira. Então, a Páscoa, ninguém participou do pão e do vinho. Você vai participar hoje, diga amém. Mas tem uma terceira, tem as bodas do Cordeiro. Essa vai ser no céu. Essa não sei se você vai estar. Eu espero que eu esteja. Você que também quer estar lá? Amém. Vai ser o casamento de Cristo com a igreja. E neste casamento, mais uma vez, nós vamos ceiar, e dessa vez no céu, para sempre. A bodas, o casamento de Cristo com a igreja. Cristo com a sua noiva. Você é a noiva de Cristo? Diga amém. Amém. Então é você
que vai se casar com Cristo lá no céu. Mas vamos ler alguns textos só do Lucas. Vamos deixar o médico amado conversar um pouco conosco, porque Lucas, ele era gentil. Então nós somos gentis, então ele escreve para gentis. Então vamos ver algumas passagens assim um pouco rápidas, só para a gente comentar mais um pouco, e daqui a pouco a gente, não sei se a pastora vai emendar já com a ceia, não sei como vai ser, mas enfim, vamos dar continuidade. Lê aí do Lucas 22, vamos ler aí do 13 em diante. Lê logo uns dois, aí eu comento um pouquinho, a gente vai bem rapidinho. Lucas 22. 13. E indo, acharam tudo como Jesus lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Pode mais. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Este dia era quinta-feira, que nós chamamos de Quinta-feira Santa. Isso aí também é conhecido, principalmente pela Igreja Católica, como a última ceia, tá? Então ele diz que ele estava desejando, olha, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, dizendo que ele estava ansioso. Por quê? Porque daqui se a gente contasse em relógio, daqui a alguns minutos ele já iria morrer. Ele está comemorando a Páscoa, comendo. Daqui a pouco ele vai fazer a ceia, daqui a pouco o Ivan vai ler. E aí, ele disse que estava ansioso pelo aquele momento, porque ele sabia, Cristo sabia, que ele ia ter que morrer, ele ia ter que morrer pelos nossos pecados, pelo meu, pelo seu. Mas deixa eu avançar aqui, que eu ainda tenho alguma coisinha para dizer. Vamos lá, lê mais. 16. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Ele disse que nunca mais comerei, até que venha as bodas do Cordeiro no céu. Vamos lá, mais um. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Pode mais. Pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Pode mais. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão do está comigo à mesa. Não, então tá bom. Aí ele já fala que o diabo já vai trair ele, que é Judas vai trair ele vai para o Getsemane, ele é preso, você conhece, ele é açoitado, amarrado, crucificado e tal. Agora eu vou lhe mostrar uma coisa. Quando Jesus é preso, que vem essa sequência aí, tá? Quinta-feira Santa, ele morre na sexta-feira às 3 horas da tarde, só para você saber, tá? Então ele passou a noite toda sofrendo, apanhando, sendo interrogado, ia para um, ia para outro, e batiam nele e tal. E aí quando foi sexta-feira às 3 horas da tarde, ele já está crucificado, claro, ele morre. Ok, mas aí a gente pensa, quem foi que matou Jesus? Foi Pilato? Foi os judeus? Foi o meu pecado? Não, vou lhe provar hoje que Jesus nunca foi plano de ninguém matar Jesus. Eu vou mostrar para você que ele se entregou, que é o que vem mais importante agora, que a gente já está concluindo. Já estou na conclusão. Isaías 53, lê só o 6. Isaías 53, aquele bonito. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Amém. Isaías 53, 6. Observe, escute bem, para você ver como Jesus diz: olha, foi eu que me entreguei. Ele se entregou por quem? Por mim e por você, diga amém. Amém. Agora vamos escutar.
Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 10. 10. Aí mesmo, no 10. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, quando sua alma se puser por expiação do pecado. Verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Amém. Então, Isaías 53, todo fala de Jesus Cristo, tá? Então, no 6, diz que Deus colocou toda a iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado. Todo o nosso pecado recaiu sobre Jesus na cruz do Calvário. E no 10, diz que ele absorveu essa culpa para depois a gente ser absolvido na posteridade. Então ele na cruz, ele pega o meu pecado, o seu pecado, a sua culpa, e ele toma para si. Aí no 4 e 5 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus sofrimentos, que a pisadura é sofrimento, pelos seus sofrimentos nós somos sarados. Esse sarado não é sarado de enfermidade física, não, é sarado de pecado. Ele, ao absorver todo o nosso pecado, ele morre na cruz do Calvário, leva sobre si o nosso pecado, mas aí, ao terceiro dia, que é o mais importante, ele ressuscitou. E nesse inteirinho de sexta-feira, 3 horas da tarde, o sábado todo, ele foi até o inferno. No inferno, ele tomou a chave da morte das mãos de Satanás. Ele venceu a morte e o diabo. Trouxe a chave da morte e do inferno e pertence a ele. E a Bíblia diz, estou concluindo já, a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 20, que Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. Então todos nós que morremos, um dia nós vamos ressuscitar, porque Cristo já ressuscitou. A ressurreição de Cristo foi a vitória sobre a morte, sobre o inferno e sobre o pecado. Ele venceu tudo, para que você, eu, vamos morrer, mas nós não vamos ficar numa cova gelada. Nosso lugar é no céu. Quando nós morremos, nós somos arrebatados em alma, em espírito, diretamente para o céu, e no mesmo dia nós passamos a reinar com Cristo em glória. Nós vencemos a morte. Jesus mesmo disse para Marta e Maria, João 11, 25 e 26, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Diga amém, aleluia, glória a Deus e aplauda ao Senhor, aleluia. Então, concluindo, de verdade, o crente não comemora a Páscoa, o crente comemora a ceia do Senhor. Agora, se ele quiser comemorar a Páscoa como seu novo nascimento, como a Páscoa sendo o dia que você nasceu de novo, quando Páscoa sendo o dia que você saiu do mundo e partiu para a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel, esse é o chamado de todos nós. Você pode dizer amém e aplaudir mais uma vez? Está ficando em pé que nós vamos orar pela palavra. Vamos orar agora pela palavra. Obrigado, meu Deus, porque até o Senhor morrer ali na cruz do Calvário, todos os anos as pessoas
tinham que matar animais. Meu Deus, e naquele dia que matava os animais, tinha que confessar pecado no dia do Yom Kippur. E era um dia triste, meu Deus. E os animais não podiam perdoar pecado. Ele só cobriu e só valia pelo ano. No outro ano tudo de novo, meu Deus. Aí quando Jesus vem, ele diz: eu sou o Cordeiro perfeito. Eu sou o Cordeiro sem pecado. Eu sou o sacrifício perfeito. Eu sou o sacrifício vicário, substitutivo, para que ninguém mais precise matar animal nenhum, porque eu já morri por todos. Eu morri por todos. Por isso que em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, o que nós precisamos, meu Deus, é crer, é ter fé, é acreditar que esse sacrifício foi para sempre, uma vez e por toda a vida, meu Deus. Obrigado por esse sacrifício maravilhoso. E obrigado, Jesus, porque se o Senhor ressuscitou, todos nós um dia vamos ressuscitar. Vamos morrer sim, passar pela morte física, mas vamos ressuscitar, porque ninguém nasceu para ficar em cova, em túmulo, em caixão. Nós nascemos para viver no reino de Deus, nos céus, com o Senhor e os seus anjos. Muito obrigado, porque esta é a verdadeira Páscoa. Muito obrigado, porque a ceia do Senhor, porque toda vez que celebramos em memória de Cristo, comemos do pão que simboliza a carne e bebemos do vinho que representa, simboliza o sangue de Cristo. Que hoje, né, nesta noite, que muitos fracos aqui possam se alimentar da carne e do sangue de Cristo e que possam sair daqui, meu Deus, curados, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Você diz amém e aplaude o Senhor bem forte, aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Motivos para adorar ao Senhor, levante suas mãos. Eu agradeça.
Jesus.